Bom, estávamos falando sobre as causas, né, e os princípios da geração, né, e da decomposição dos entes materiais, né? Essa é a ideia. Então, uma coisa que a gente tratou na última reunião foi principalmente da matéria, né? Então, a matéria, quando nós falamos matéria, ela pode ou não comportar uma privação total de forma. Por exemplo, quando eu falo o cobre é a matéria da imagem, tinha dado esse exemplo para vocês, o cobre em si, ele tem uma forma, quando eu falo. Quer dizer, ele tem a forma própria, vamos supor, uma barra de cobre, que eu vou derreter para depois fazer a imagem, né? Então, nesse momento, quando eu falo o cobre, a barra de cobre, eu estou usando a matéria já contando com aquela forma que ela tem, sabendo que para conseguir a estátua vai ser alterada a forma que há, né? É uma forma de barra e ela vai adquirir uma outra forma de acordo com o que eu desejo. Agora, e também, há vezes que eu posso falar da matéria sem especificar nenhuma forma em concreto, né? Então, posso falar cobre não pensando num cobre em barra, mas um cobre sem nenhuma forma específica, sem nenhuma forma de cobre genérica, mas não como uma barra ou como um cobre derretido, ou o que seja, só estou falando de cobre. Há várias matérias, quando uma matéria, vamos dizer assim, ela persiste no que se fez, quer dizer, aquela matéria, ela entra, vamos dizer assim, dentro do ente que está sendo feito, sem eu ligar para a privação nela. Vamos explicar isso um pouco melhor. Vamos supor, então, quando eu faço a imagem, a forma de bloco do cobre, por exemplo, ou de barra de cobre, essa forma desaparece. Essa forma, ela é transitória. Ela servia antes, mas na hora que eu consegui a forma que eu quis, sumiu a forma de bloco. Agora, o que havia enquanto cobre, sem pensar na forma de um bloco ou de uma barra, mas enquanto cobre simplesmente, ele permanece na estátua que foi feito. Então ela é permanente. Então essa matéria que continua, vamos dizer assim, que não importa uma privação, quando eu penso então numa estátua de cobre, penso no cobre, mas não no cobre privado de alguma coisa, mas ao contrário, o cobre com aquela forma que eu quero. Estou usando um exemplo demais, gente, mas podemos aí pensar no que seja, né? O exemplo que às vezes se pode dar também, para se formar um embrião, que é um ser vivo novo, tem o espermatozoide e o óvulo, quando eles se unificam, aquela forma anterior deixou de existir. Aquela forma anterior, todo aquele ente que havia antes, todas as formas, sumiram para dar origem a um novo. Então, aquela matéria, o óvulo e o espermatozoide, era uma matéria transitória, não era uma matéria que permanecia no ente novo que está sendo feito. Então, isso também é uma coisa que Aristóteles percebeu, São Tomás indica. Quando nós fazemos mudanças, geração e corrupção de entes, às vezes a matéria permanece de um ponto de vista e às vezes ela some. Mas é interessante, que depende do ponto de vista que a gente enxerga. Aquele mesmo cobre que, se eu penso nele como barra, a barra deixou de existir para fazer a imagem, se eu penso nele cobre só como um elemento, ele não deixa de existir, mas continua presente. Só uma observação que Aristóteles faz, que Tomás repete aqui para nós. Então, há formas de ver a matéria, ou alguns tipos de matéria, que são permanentes. Outros tipos de matéria, na composição, na transformação, são transitórias. Eu lembro que eu comentei na aula passada, um exemplo clássico também, a farinha da qual se faz o pão. É a matéria, mas é uma matéria transitória, ela desaparece. Já não tem mais lugar para a farinha na hora que surgiu o pão. O pão implica a destruição da farinha. A gente já não consegue mais reconhecê-la no meio do pão. Ainda que a gente saiba que o pão seja feito dela. Ela é causa do pão, a gente já vai ver isso daqui a pouco, né? Ela serviu como matéria para depois adquirir a forma do pão. Foi a partir da farinha que se fez o pão, misturando também uma série de outros elementos, né? Mas quando eu consegui aquilo que eu almejava, a forma que eu desejava, a finalidade daquela geração substancial, aquela matéria desaparece. Em outras não. Volto aqui para recordar também uma coisa que nós falamos na
outra reunião, para Tomás, os entes artificiais, sempre há uma matéria que permanece nos entes artificiais. Então, eu construo uma mesa, faço uma mesa como um marceneiro, vou pôr lá o prego, vou pôr a madeira, tudo isso já existia em si mesmo antes de eu juntar na forma da mesa. Então é uma matéria que de certo modo permaneceu, misturada com a outra, né, com toda uma composição, mas permanece, não é destruída para fazer surgir a mesa. Então, a matéria, isso é importante de pensar, ela sempre existe junto de uma forma. A matéria não existe sozinha. Há formas que podem existir sem matéria. Chamam-se inclusive formas imateriais, né? Um nome que Aristóteles, vamos dizer, na filosofia aristotélica, melhor dizendo, vai ser utilizado para tratar dessas formas que não têm matéria, são substâncias separadas. Separadas do quê? Da matéria. Então, Aristóteles, dentro da filosofia dele, cabe, né, a figura dos anjos, por exemplo, que seriam exatamente isso. Substâncias que não têm matéria. O próprio Deus, né, Deus é um pouco mais amplo que isso, mas a gente pode falar, Deus seria, de certo modo, a substância por excelência, que não tem qualquer matéria, né? Agora, a maioria dos entes que nós conhecemos, até pela nossa condição de sermos também seres materiais, não só materiais, mas nós temos uma parte material que é muito importante, nós conhecemos mais facilmente justamente entes materiais, no qual a forma sempre vai estar junto da matéria. No caso da alma humana, que ela tem uma autonomia além da matéria, vocês percebam, né? A gente não é capaz de ver uma alma humana fora de um corpo. Quando a pessoa morre, a gente perde o contato, a gente não consegue mais ver. A forma nossa de interagir com alguém pressupõe os sentidos. Não é só uma relação, nesse sentido, física sensível, não é só isso. A gente pode, vai ser uma explicação de aulas posteriores, a gente pode, vamos dizer assim, pensar coisas imateriais em relação às pessoas, mas o início de qualquer relação sempre vai ser por meio de elementos materiais. Nós não conseguimos nos comunicar, por exemplo, só alma com alma. Vai ter que passar, no nosso caso, pela voz, né, por sinais, né, ou escrever. Qualquer comunicação é assim, vai ser sempre por visão, audição, né? Então, nós, seres humanos, né, nessa vida, para nós, o mais simples de conhecer é justamente aquilo que tem matéria. Então, a matéria é isso, ela sempre vai estar junto de uma forma e, nos entes materiais, a forma também existe presa à matéria, separando-se da matéria, a própria forma também se corrompe. Então, aqui tem uma ideia, né, importante, que é um conceito que é bastante estudado, bastante, até diria para vocês, confuso, porque não é intuitivo, mas é eu diria, uma grande ideia que teve Aristóteles para explicar um pouco toda essa movimentação dos seres materiais, que é o que ele chama de matéria-prima. Matéria-prima seria aquela matéria que não foi ainda informada por nada. Ela não tem ainda qualquer privação nem qualquer forma. Ela é anterior a qualquer forma de privação. Então vocês vejam que a matéria-prima, uma primeira ideia, ela só é em potência, ela não é em ato. Ela precisa da forma para se tornar em ato. E ela é matéria-prima porque isso, ela é uma matéria anterior a qualquer forma que foi recebida por ela. Nós não conhecemos a matéria-prima, nenhum de nós, e ela é incognoscível. Por quê? Porque o conhecimento se dá através do que algo tem de atual. E vocês se lembram, na primeira reunião que a gente teve, toda a atualidade de qualquer coisa vem da forma. Isso é uma ideia básica em todo o pensamento aristotélico, que São Tomás vai ter também. A forma é algo atual, é o que traz atualidade para as coisas, e a matéria diz respeito ao elemento, vamos dizer assim, potencial. Nós conhecemos as coisas pela sua atualidade. Pela sua atualidade. Então, a matéria-prima, como ela não tem atualidade, ela não pode ser conhecida nem definida. Porque
ela é como se fosse algo, é que não é difícil pensar, porque nós sempre pensamos através de conceitos que estão relacionados à atualidade. Por isso que até Tomás diz que nós conhecemos a matéria-prima por comparação, não diretamente. A gente consegue refletir, mais ou menos ter uma ideia do que seria um ser, um princípio, porque não chega a ser um ente, um princípio potencial, feito por pura potencialidade. Então, ela é concebida, essa matéria-prima, sem qualquer forma ou sem qualquer privação, e sujeita potencial a qualquer forma, a qualquer privação. Podemos usar um exemplo nesse nível nunca é exato, mas só para, vocês devem conhecer toda aquela ideia, né, das células que são totipotentes, né? No ser humano, no começo da divisão das células que a gente vai se formando, as nossas células são totipotentes. Elas podem terminar sendo parte de qualquer tecido, de qualquer órgão no começo. Elas têm a potencialidade para ser qualquer coisa, ainda não estão definidas. Então, de certo modo, a matéria-prima seria uma matéria totipotente também. Ela pode receber qualquer forma porque ela ainda não foi definida para nada. A partir do momento que ela começa a receber, a ser informada de algum modo, a adquirir uma certa atualidade, então se fecha para ela certas potencialidades, porque ela já vai se atualizando numa determinada direção. Então, a matéria-prima é informada, vamos dizer assim, pela forma de pedra. Então, ela tem a potencialidade de ser uma estátua, de ser um pedaço de muro, de ser uma parte de uma casa, de servir como algo que eu vou atirar em alguém. Quer dizer, eu não sei, posso usar para uma parte de uma arma, não sei. Posso usar para várias coisas. Para outras coisas já não vai dar para fazer uma sopa de pedra, por exemplo. Ela já não tem mais potencialidade para alimentar. Ela não tem potencialidade imediata, a não ser que ela seja totalmente destruída, para fazer parte do corpo de alguém. Ela tem que sofrer uma série de mudanças para poder adquirir daí outras potencialidades que naquele momento, enquanto pedra, ela não tem. Então, isso é bonito, né? Toda a natureza ela vai funcionando dessa maneira. Os entes materiais com matéria e forma que vão se modificando, que vão se alterando. Então, como eu comentava com vocês, a matéria-prima não pode ser conhecida, não pode ser definida, mas aí que está o brilhantismo de Aristóteles. Ele percebeu que eu poderia pensar, conceber uma realidade que fosse potencial por trás das coisas e que explicasse, servisse de fundamento para eu explicar o movimento, a mudança que acontece nas realidades materiais. Eu acho brilhante isso porque, lógico, também sempre são exemplos que têm que ser devidamente, vamos dizer assim, entendidos, mas é a ideia, né, do Lavoisier, né? Tudo se transforma, mas algo sempre permanece em qualquer transformação. Você é capaz de perceber o peso, né, de você medir a massa que se contém. De certo modo, sem ter esse tipo de noção científica, mas Aristóteles intuiu que a matéria-prima sempre permanecia mesmo que fossem sendo modificadas as formas e os entes que estavam ali. Há uma ideia que Tomás fala depois, a partir de todos esses conceitos que a gente está dizendo, que é interessante. Ele fala o seguinte, né, que a matéria-prima e a forma não são geradas ou corrompidas. Não são geradas ou corrompidas. O que é gerado ou corrompido é o ente que é feito pela matéria e forma. A matéria em si, a forma em si, não são elas as corrompidas, é o ente. E a explicação que ele dá para isso é o seguinte: toda geração, toda transformação, ela parte de algo e chega em outro. Então, os exemplos que a gente já deu aqui. A semente vai para a árvore desenvolvida. O óvulo e o espermatozoide vão para o ser humano. Uma flor, um animal, tudo vai se desenvolvendo. Todas as coisas partem de algo e vão para outro. Isso, a partir do qual onde começa o movimento, é a matéria. E ele chega na forma. Então, todo movimento vai ter a matéria e a forma presentes, formando o ente
material do que nós estamos tratando. Então, a corrupção, ela se dá quando se separa a matéria da forma. Se separa aquela matéria da forma e no lugar da forma que havia, vem outra. Então, não é que a própria forma se corrompeu, ela foi substituída. Ela continua. Né? Perdão, ela não continua, ela desaparece. Ela desaparece. Não é propriamente uma corrupção, porque não partiu de... A forma em si, a forma não partiu de algo e foi para outro. Ela desapareceu simplesmente. A forma desapareceu. A matéria, ela continuou, vamos dizer, de certo modo, como base dessa transformação, como o elemento no qual há a mudança de forma, né? Mas também a matéria, ela não se corrompeu. Porque corromper, eu teria que, da matéria, algo teria que se separar enquanto matéria. Mas nada se separa dela enquanto matéria. O que se separa é a forma dela, não a matéria. Então, não é uma coisa, eu sei que não é uma coisa muito clara, mas olha como comenta São Tomás, né? Se a matéria fosse gerada, haveria matéria da matéria e forma da forma. Porque toda geração tem que ter uma matéria e uma forma. Uma matéria da qual parte e uma forma para a qual se chegue. Então, se a matéria fosse gerada, eu teria que ter uma matéria daquela matéria. E daí, essa matéria, a partir da qual essa forma foi gerada, ela também teria que ter uma matéria. Então você chegaria em uma escala infinita de uma matéria precisando da outra matéria anterior. Quer dizer, e não, a matéria já é um princípio do qual se inicia. E a forma também é um princípio ao qual se tende a transformação. A qual se tende a transformação. Isso não significa que, vamos dizer assim, que a forma ela se mantenha totalmente, vamos dizer assim, inerte, parada. Não, ela vai se modificando, normalmente de forma acidental, às vezes de forma substancial. Então, nós todos, por exemplo, seres humanos, temos uma determinada forma, e essa forma, ela está conosco, é a mesma forma que nós temos, substancialmente falando, desde quando nós nascemos. Há uma continuidade na nossa identidade. Isso é todo um tema que na filosofia moderna é muito caro, é um tema interessante, como se explica a continuidade do eu. Na metafísica aristotélica não é tão complicado explicar isso, embora quando se transmite essa ideia para a consciência já é um pouquinho mais sofisticado, mas também a base é essa. Né? Por que eu continuo sendo eu? A minha forma está aqui, desde quando eu era uma criança. Quando eu fui concebido até hoje, a forma substancial é a mesma. Só que, evidentemente, essa forma foi se modificando, se modifica a cada dia. Cada dia em níveis pequenos, em princípio, mas vai se alterando. Né? Eu engordo, posso ficar mais gordo, mais magro, cai cabelo, nasce novo cabelo, o cabelo fica branco, a barba cresce. Tudo isso vai sendo alterado, né? Mudanças acidentais dentro da forma substancial. Então vejam, principalmente nos seres vivos isso é muito claro, mas nos outros entes também a gente pode falar. Há uma dinâmica. Há uma dinâmica. Com a forma substancial, em princípio, sendo mais estável e a forma substancial frequentemente se modificando, né? Às vezes com bastante facilidade. Agora, propriamente haver geração ou corrupção é uma forma que existe e deixa de existir, vem outra. Não é que ela se corrompe, ela é substituída por outra. Porque corrupção é isso, é partir de algo, ou geração. Né? Geração e corrupção só muda o sinal. Né? De um ponto de vista, algo é geração, do outro é corrupção. Mais ou menos a gente pode dizer assim. O nascimento de uma planta é a corrupção da semente, mas a geração da planta. Né? A gente pode falar dessa maneira. Quando eu morrer, vai ser a geração de um monte de carne que já não sou mais eu. Né? O cadáver que depois vai se dissolver. Né? Normalmente a gente diz geração tendo como método aquilo que seria mais nobre, mais complexo, mais rico. Né? Então a gente tende a falar que é isso, né? Do óvulo do espermatozoide vai ter uma geração de ser humano. Quando aquele ser humano morre, eu teria a corrupção. Mas não seria errado, em termos conceituais, eu falar que trataria de uma geração no sentido inverso, né? Do corpo do ser humano para o corpo dele. Então,
a geração é propriamente do composto matéria e forma. Tá? Essa é a ideia. Então, a matéria-prima, eu posso considerá-la uma única em termos numéricos em todos os entes. Porque como ela não tem nada que diferencie em si mesma, ela não tem nada para diferenciar um pedaço, uma quantidade dela de outra quantidade, porque ela é absolutamente potencial, ela não tem uma característica que eu posso diferenciar essa quantidade da outra. Nesse sentido, eu poderia falar que toda a matéria-prima que existe, numericamente, é a mesma. A matéria-prima, quer dizer, aquela anterior a receber qualquer forma. Então, em certo aspecto, todos nós temos a matéria-prima que está em mim, que é igual a que está em vocês. A gente pode dizer dessa maneira, né? Entendendo assim, de uma maneira genérica. Agora, evidentemente, também eu posso entender de outro ponto de vista, isso Tomás comenta, eu posso entender que a minha matéria é diferente da de qualquer um de vocês, porque está separada. Uma foi informada por uma determinada forma, a outra foi informada por uma forma diferente. Então, nesse sentido, elas se distinguiram, não por si mesmas, mas a partir do momento em que elas foram informadas por formas distintas. Tá? Elas receberam em si uma forma diferente. Então, nesse sentido, a minha matéria-prima é diferente da matéria-prima dessa mesa. Esta daqui recebeu uma forma humana, minha específica, Renato, e essa mesa recebeu a forma que quis dar, a gente já vai tratar disso, quem a fez. Então, a matéria, ela não tem na sua natureza qualquer forma ou privação. Essa matéria tem que receber essa forma. Não, em si mesma não. Ela está aberta para tudo. E para qualquer privação, ela está aberta para tudo. Né? Agora, ao mesmo tempo que ela não está definida, não está destinada a uma forma, a uma privação específicas, concretas, ela não pode existir sem qualquer forma ou sem qualquer privação. Essa é a ideia. Então ela não está definida para uma determinada forma ou privação, mas ela não pode existir sem nenhuma forma ou privação, porque o existir pressupõe a atualidade. A atualidade, como a gente já viu, forma. Então, vejam que a gente está um pouco fazendo uma espécie de um mapa de como se comportam, como são compostos os entes materiais. Esses conceitos todos nos ajudam para isso. Vimos, né, nessas várias aulas que nós temos, que há então 3 princípios da natureza que a gente reconhece principalmente no movimento, na geração e na corrupção. Quais são esses princípios? Matéria, privação e forma. Então, esses 3 elementos. A privação é um princípio que não permanece depois que chegou ao fim do movimento. Havia uma privação que, quando se chegou ao fim do movimento, se deixou de haver aquela privação exatamente porque eu atingi aquela forma que no início havia uma privação dela, mas ao final já não há mais uma privação. Exatamente por isso terminou o movimento. Alcançou-se a finalidade que se almejava. Essa ideia é importante. Alcançou a forma que se buscava. Agora, Aristóteles, ele percebe algo também interessante ao ver a natureza. Que aquilo que está em potência não pode se atualizar por si mesmo. Eu não posso dar a mim aquilo que eu não tenho de forma alguma. Um exemplo que ele dá em alguns livros, outros autores também usam, é o fogo para esquentar a água. Se eu tenho água e ela começa a esquentar, eu sei que há alguma fonte de calor para ela. Que a água sozinha, como ela não tem calor, ela não pode dar a si mesma o calor para poder esquentar. Ela tem que receber o calor de uma determinada fonte. Então, normalmente, qualquer um de nós, quando a gente liga o fogão, é isso que a gente faz, né? A gente coloca lá uma fonte de calor que nós pomos em cima, né, um copo, né, uma chaleira com água
para que aquele calor do fogo se transmita à água e esquente a água. Então, sempre que há um movimento, uma passagem da potência para o ato, eu preciso que alguma coisa tenha feito aquele movimento, tenha causado aquele movimento. E isso é importante. O que está em potência não pode passar por si mesmo ao ato. Então, há aí um conceito, uma nova causa que a gente pode falar, que é a causa eficiente. A causa eficiente é aquela que atualiza a potência. E, nesse sentido, ela causa o movimento também. Vejam, a matéria e a forma, sem dúvida, são causas do movimento. A gente já vai ver isso com mais calma, né? Mas a matéria é a partir de onde começa o movimento e a forma é para onde se vai no movimento. Mas para se passar de um para outro, para se dar, acontecer aquela atualização, eu preciso de uma causa eficiente. Então, ela atualiza a forma que estava em potência, extrai a forma da potência para o ato. Vamos voltar para a estátua. O escultor é a causa eficiente para se fazer a estátua. Havia a potência naquele bloco de mármore para se fazer uma determinada figura. E o artista consegue, com o seu instrumento, com a sua ação, ele atualiza. Por si só, a matéria não vai se atualizar na forma. A matéria não é capaz de se atualizar para a forma, e a própria forma, vamos dizer assim, ela mesma, né, ela precisa da causa eficiente para se chegar, né, para ser atualizada. Então, São Tomás diz, a matéria não se atualiza por si mesma, tampouco a forma extrai-se por si da potência para o ato. Porque se ela pudesse se extrair por si, ela já seria aquilo onde ela quer chegar. E não dá. Essa é a contradição, né? A forma ainda não alcançou. Para alcançar, ela precisa de algo, que isso a gente já vai ver mais para frente, até em outras reuniões. Esse algo tem que estar em ato. Para fazer alguma coisa passar de potência para ato, exige algo que esteja em ato. Voltando, por exemplo, que a gente falou de esquentar a água, é isso, né? A água está fria. A água tem potência para esquentar? Tem. Como é que eu faço para esquentar? Eu pego algo que já está em ato quente, que é a chama, aproximo da água e daí a mudança. Eu passei a água da potência de estar quente para o ato de estar quente. Mais para frente a gente isso vai ser todo um tema muito bonito, a gente vai examinar também, não nessas primeiras reuniões iniciais, mas quando a gente vê com mais calma toda a filosofia de antropologia, a filosofia dos seres vivos de Aristóteles. Mas também os seres vivos têm, vamos dizer assim, algo, uma capacidade para fazer com que passe da potência ao ato, de certo modo a si mesmo. Não é exatamente isso, mas a vida é justamente uma certa capacidade de mover a si mesmo. Nós fomos nos tornando o que somos porque o nosso corpo foi se dividindo as células, foram sendo compostas, vamos dizer assim, os vários tecidos, os nossos órgãos, e a gente se tornou esse ser complexo que nós somos. A nossa natureza é um princípio de movimento, de certo modo. Ainda que ela precise, ela mesma, ela precise de uma série dos elementos, né, sobre os quais ela vai trabalhar. Por isso, né, a criança tem que ser alimentada porque o corpo dela vai transformando aquele alimento no corpo pouco a pouco vai desenvolvendo aquela criança até que ela seja, com o passar dos anos, né, seguindo o rito próprio, né, da vida, ela vai se desenvolvendo plenamente, até que chega um momento que depois ela começa a decair também. Mas sempre que houver um movimento, a gente pode pensar isso, o movimento é passar da potência para o ato, eu preciso de algo em ato já para fazer essa transmissão. O próprio ente em si mesmo, ele é incapaz de se automodificar. Em maneira estrita, ele é incapaz de fazer isso. A gente mesmo no caso dos seres vivos, né, eles têm uma certa
um movimento interior, isso é a vida, mas é uma parte dele movendo a outra. Não é? Por isso que nós somos muito complexos por dentro. Né? Todo o corpo é um organismo em que vai se mantendo um equilíbrio de uma parte salvando e desenvolvendo e ajudando a outra. Não cada uma a si mesma, porque não dá. Então, quando eu olho para a pessoa como um todo, eu posso dizer, ela mesma está crescendo, os seus órgãos estão aumentando de tamanho. Isso sim. Mas dentro é cada parte que vai indicando, vai fazendo com que vá se desenvolvendo e configurando o ser completo. Se eu preciso de uma causa eficiente para qualquer mudança, que faça com que passe da potência para o ato, eu também noto que nas mudanças em geral, não todas, mas nas mais importantes, aquelas que a gente observa com maior frequência, a mudança ela visa uma determinada finalidade. Então, uma planta que eu pus a semente começou a se desenvolver. Ela está, vamos dizer assim, indo em direção a quê? A uma forma de planta perfeita. A finalidade daquela planta, todo o desenvolvimento dela, o alimento que ela toma, a água, os sais minerais e os próprios órgãos, ela começam a trabalhar com aquilo para transformar em planta, né? Tudo aquilo está visando o quê? A forma de planta que ela vai atingir uma forma perfeita. A forma final é a finalidade dela. Tudo que se move tende a se mover por um fim. Se comporta em direção a um fim. E esse fim pode ou não ser consciente. Pode ou não ser consciente. Em mim, em vocês, está havendo uma série de movimentos nesse mesmo momento. Nosso coração está batendo, nosso pulmão está respirando, há uma série de reações químicas que estão acontecendo e que estão me mantendo vivo. Eu estou pensando, meus sentidos estão funcionando. Então vejam, há uma série de coisas que estão acontecendo dentro de mim, algumas conscientes, outras não. Levantei e abaixei essa mão. Foi uma mudança consciente, eu quis fazer isso. Outras coisas eu não sequer percebo que elas estão se dando. Agora que eu falei para vocês que vocês estão respirando, vocês se tocaram que vocês estão respirando. Talvez antes vocês nem estavam lembrando, mas isso não levava a que vocês deixassem de respirar. Ao contrário, era uma coisa que ia comumente, naturalmente ia acontecendo. Agora vejam, ainda que eu não tenha um controle, que eu não seja consciente, é impressionante como o meu corpo funciona de uma maneira perfeita para me manter vivo nas condições concretas que nós estamos aqui. Mantém a minha temperatura, ele está continuamente afastando toxinas que eu posso ter ingerido ou está combatendo bactérias que estão dentro de mim que podem me fazer mal. Tudo isso de uma maneira inconsciente para mim. Então, vejam, ele está se comportando o meu corpo inteiro com uma finalidade, que a biologia vai estudar exatamente isso. Qual a finalidade? Me manter vivo. Me manter vivo e me manter saudável. Se eu fosse criança, ele tentaria fazer com que eu fosse me desenvolvendo da melhor forma possível, nos meus dotes físicos, também intelectuais, no caso do ser humano, porque ao menos permitir que o cérebro vá se desenvolvendo num sentido biológico, né? Então, há uma finalidade mesmo, uma finalidade de manutenção e desenvolvimento da vida física, da vida biológica. Isso acontece nos seres vivos e também os próprios seres imateriais, eles de certo modo se comportam de acordo com as regras que eles têm dentro da sua própria natureza. Uma pedra fica lá, né, mas se eu levantar a pedra e soltar, ela vai cair. Aristóteles percebeu uma série, vamos dizer assim, de padrões, de continuidades, de repetições no funcionamento das coisas. E essas repetições, essas continuidades indicam que há uma tendência, há uma finalidade que já está nas próprias coisas, uma inclinação que elas têm em si mesmas de se comportar, essa expressão que ele diz, e é uma expressão que a gente pode entender aqui num sentido muito amplo, se comportar sempre da mesma forma, ou em uma determinada direção.
Essa direção, essa inclinação é o que a gente chama de causa final. Todo movimento tem uma causa final. No caso do meu movimento biológico, meus vários movimentos biológicos tem isso, a minha manutenção como ser vivo. Posso falar de uma causa final nos planetas? Posso. O próprio giro que eles estão fazendo, que eles têm uma tendência que vem de leis que eu posso inclusive, daí já é um outro capítulo, eu posso inclusive matematizar essas leis e explicá-las, né, em termos de proporções, com equações, mas na visão aristotélica, tudo isso é o quê? Uma finalidade. Regras que vão fazendo com que as coisas funcionem com regularidade, se comportem sempre de uma mesma maneira e que os entes tendem a se manter, a se direcionar na direção daquela finalidade. Quando eles já não conseguem mais se manter vamos dizer assim, em direção à finalidade que eles almejam, eles se decompõem. A finalidade, de certo modo, ela é a causa que unifica todas as outras. Isso Aristóteles fala no livro da Física, São Tomás, como bom aristotélico que é, aceita também. Então vejam que nós chegamos então aqui à quarta causa, causa final. Então, quais são as quatro causas? Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. Essa é a célebre teoria das quatro causas aristotélicas, que vocês vejam que Tomás, no primeiro livro dele, explica justamente essa teoria. E no livro da Metafísica, Tomás diz que eu posso dizer a palavra causa ou princípio, são expressões, ele chama assim, conversíveis. Posso usar tanto uma como outra. O que é princípio eu posso chamar de causa, o que é causa eu posso chamar de princípio. Em outros livros, ele já vai modificar um pouquinho essa maneira de explicar. Falando também um pouco, voltando um pouco para a causa final, né, porque eu acho, né, o que o agente faz buscando um fim, uma meta, isso é a causa final. Os seres que não, os agentes naturais, aqueles que não têm voluntariedade, não têm consciência, esses não precisam conhecer a causa que eles estão almejando. Por isso que o exemplo que eu dei para vocês de mim, há uma série de causas que eu mesmo não conheço, eu não preciso estar consciente para estar o meu corpo buscando essa finalidade. Não preciso estar consciente dessa finalidade. Nós aprendemos que elas existem em determinado momento, quando a gente estuda biologia, mas antes da gente estudar já estava funcionando o nosso corpo perfeitamente sem a gente ter consciência disso. Outras finalidades, ao contrário, nós as buscamos conscientemente. Nós temos que saber que elas estão ali. Isso funciona principalmente naquelas questões, naquelas finalidades, em que nós temos diante de nós possibilidades opostas. Posso fazer A ou posso fazer B. Se eu não consigo controlar meu coração, aumenta ou diminui, não posso agora, pensando, aumentar ou diminuir o meu batimento cardíaco. Isso eu não tenho controle. Nesse sentido, eu não preciso ter conhecimento dessa finalidade. Agora, vou dar essa aula para vocês ou não? Aí entra já a minha voluntariedade. Esse tema é muito importante, não é aqui que Tomás trata, mas eu só quero indicar a vocês pelo seguinte: toda a questão da ética é justamente o estudo de qual é o comportamento que o ser humano deve ter em relação àquelas finalidades sobre as quais ele tem consciência. A ética é isso. É como nós nos comportamos naquele âmbito em que entra a liberdade. O âmbito que não entra a liberdade, que eu não tenho escolha, eu não tenho várias opções diante de mim. Eu funciono por mera inclinação natural. O que eu não funciono por mera inclinação natural, mas eu delibero, eu pondero, o que eu vou fazer? Posso fazer A, posso fazer B. Isso entra o estudo da ética. A finalidade dentro da ética é o que se chama bem. O bem é o fim da ética. Então, falamos das quatro causas. Uma diferenciação que se fala dessas quatro causas é a seguinte: a causa material e a formal seriam chamadas causas intrínsecas. A causa
eficiente e a causa final seriam causas extrínsecas. Não quer dizer que as intrínsecas, pelo nome, sejam mais importantes que as extrínsecas. Não. De certo modo, até a extrínseca acaba explicando a causa intrínseca. Entendeu? Não teria acontecido a estátua, não teria surgido a estátua se não houvesse a causa eficiente, se não houvesse a finalidade, aquilo que dá o sentido para toda ação que houve. Todo movimento, ele se explica principalmente pela causa final. Agora, efetivamente, o que está no ser, segurando o ser daquela coisa, é a matéria e a forma. A finalidade e a causa eficiente, o operador que realiza tudo, eles estão fora e vão ajudando a moldar aquele ente para que ele chegue onde se queira. Então, as causas intrínsecas, elas são consideradas constituintes da coisa. Elas constituem. Todos nós, por isso que quando a gente fala, o ser humano é constituído de quê? Corpo e alma. Matéria, corpo, alma, forma. A gente fala isso, né? Só que, lógico, sendo corpo e alma o ser humano, isso que constitui o ser humano, eu só consigo entender a manutenção daquela vida se eu sei que todo aquele sistema está funcionando com vista a uma finalidade. Assim que eu explico, vamos dizer assim, toda a fisiologia, a anatomia, tudo isso está funcionando em vista de uma finalidade. Vocês vejam, a pessoa ficou surda. O que está acontecendo? A finalidade daquele órgão não está sendo cumprida. Então eu posso dizer, tem um defeito. Se não houvesse a noção de uma finalidade, ouvir ou não teria diferença. Mas eu posso dizer, não, a surdez está errada porque há uma finalidade que não está sendo cumprida. Né? Se não houvesse a finalidade, eu nem poderia dizer que há um defeito aí. Não tem sentido. Simplesmente não está ouvindo, mas se não existe a finalidade que indica que deve ouvir, não teria problema nenhum haver a surdez. Né? Como eu falava para vocês, Aristóteles ele diz, no caso do livro Metafísica, que causas e princípios são conversíveis. Na física ele já faz diferente. Ele diferencia causa e princípio. O livro Física é outro livro muito importante do Aristóteles. Né? Então, no livro Física, ele fala que há 4 causas e 3 princípios. Então, na metafísica, causa e princípio, conversível, uma ou outra, tanto faz. Na física, 4 causas e 3 princípios. As 4 causas seriam a mesma do livro da metafísica. Material, eficiente, formal e final. Essas seriam 4 causas. E os princípios seriam apenas as causas intrínsecas, matéria e forma, e a privação. Ele mudou de um livro para o outro. Né? Isso é uma coisa que não deve estranhar, gente. Aristóteles, ele às vezes, eu já vi várias coisas que eu li dele, às vezes realmente ele aprimora, ele modifica uma certa classificação, um conceito. Aristóteles não tem a mentalidade cientificista nossa, de toda exatidão. Ele quer um pouco descrever as coisas, ele é bastante exato, dá para dizer isso, bastante exato, mas não como procura ser exato um cientista hoje. Ele não tem uma mentalidade como a nossa. Para ele, mais importante do que ser absolutamente exato no uso dos conceitos, é conseguir fazer uma boa descrição da realidade. É isso que ele está fazendo. Então, às vezes, ele muda mesmo um conceito do outro. E São Tomás, que estudou, a gente vê, nesse primeiro opúsculo dele, que já tinha estudado bastante bem a metafísica e a física, percebe essa diferença de vocabulário. Então, ainda na metafísica, ele sendo todos causas, as 4 causas no livro Metafísica, São Tomás fala o seguinte, ele chama de princípios também, em determinado momento, né, as causas extrínsecas, e elementos seriam as causas intrínsecas. Em alguns momentos ele fala assim. Então você vê que são várias noções que a gente vai pegando, né? Causa, princípio, elemento. Né? É isso exatamente que depois Tomás vai procurar desenvolver no resto desse opúsculo. Ele vai falar o que seria princípio, o que seria causa, o que seria elemento, mostrando que esses conceitos são muito próximos uns dos outros, mas trazem uma certa diferença entre eles.
Então, como a gente pode dizer, dentro da visão aristotélica, vamos assim, que todo princípio é uma causa. E toda causa é, de certo modo, um princípio. Só que quando nós falamos causa, e esse é um conceito muito importante na filosofia clássica, mesmo na filosofia moderna tem bastante relevância o que é o conceito de causa. Quando eu falo princípio, eu digo aquilo que é primeiro, que é antes, a partir do qual sucedeu algo. Então, nesse sentido, a matéria é um princípio com relação ao que veio depois. A privação é um princípio do movimento, porque o movimento surge a partir, vamos dizer assim, daquela privação ou daquela matéria. Então é um princípio, veio antes, é primeiro. Princípio, início, começo. Então, tudo aquilo que está no começo do movimento para realizar depois aquele ente, nós podemos chamar de princípio. Agora, quando eu falo causa, toda causa é um princípio, mas é como eu coloco na causa uma noção a mais do que princípio. Qual é essa noção? Que algo, para ser causa de outro, esse outro depende de algum modo do ser de quem causou. Então, um exemplo que Tomás dá é o seguinte: para fazer a estátua, eu passo do bronze ou do mármore para a estátua. O bronze e o mármore são princípios da estátua? São. E são causas da estátua? São. O ser da estátua depende do ser que veio daquele bloco, no caso do mármore, ou daquele pedaço de bronze, daquela quantidade de bronze que eu empreguei. Agora, para transformar algo de negro para branco, o negro eu posso chamar de princípio daquilo que se tornou branco? Meu cabelo era marrom, ficou branco. O marrom foi princípio da transformação para o branco? De certo modo amplo, eu posso dizer que sim. Havia antes o marrom, para ver o movimento, ele já não podia ser branco desde o começo, porque senão não seria movimento. Então devia haver antes o marrom. O marrom funciona como uma privação de branco aqui. Então é uma privação. Agora, eu posso dizer que o marrom é a causa do branco? Para Tomás já não seria. Um veio depois do outro, há uma relação entre eles. Mas o branco em si não dependia do negro, do marrom para surgir. Não dependia do marrom. Uma causa, há essa dependência. Há uma ligação mais intrínseca. Então até uma coisa que se diz é que causa, está no texto do que a gente está vendo, dos princípios da natureza, causa só é dito, só é chamado a respeito daquele anterior. Todo princípio é aquilo que é anterior. Então, causa só é aquele anterior, aquele princípio, a partir do qual é causado, a partir do qual decorre o ser do posterior. Há uma dependência no ser de um do outro. Não basta só eu ter sido antecedente ter possibilitado. O ser desse que aconteceu depende daquilo que causou. Então, também usando Aristóteles, onde se diz que causa é aquilo de cujo ser sucede algo. Daquele ser sucede algo. Há uma ligação, é bonito isso, há uma ligação entitativa de ser entre a causa e o causado. Há uma dependência de ser, que é mais estreita, mais forte do que a dependência meramente do princípio, ainda que toda causa seja um princípio. Então, a causa é um tipo de princípio até, vamos dizer assim, mais forte, com esse aspecto de que o causado depende do ser da causa para se dar. Por isso, a privação, ela é um princípio, mas não é uma causa propriamente dita. O que acontece não depende do ser, no caso do não ser, porque a própria privação é um não ser mais do que um ser. Então, a privação não causa, ela é um princípio. Para ver o movimento, ele não podia ser antes a estátua, mas o não ser estátua não é o que causou ele ser uma estátua. O que causou que ele fosse uma estátua? A matéria, a forma
a causa eficiente, olha as causas, e a causa final. Isso causou que ele se tornasse uma estátua. A ausência não causou. Ela foi um princípio, mas ela não causou. Não depende o ser dela. Então, essa noção de causa é uma noção importante. Então, o que diz São Tomás, né? A privação, ela é princípio, mas não causa propriamente. Ela pode ser chamada de causa por acidente. De uma maneira assim, relativa, vamos dizer assim, causa por acidente. Quer dizer, de fato, como eu dizia antes, né? Só pôde haver um movimento porque antes não estava lá presente desde o começo a forma, porque senão a forma não poderia ter surgido, ela já existiria, ela não teria surgido, ela já existiria. Então, a privação não é causa, mas eu posso dizer como causa nesse sentido. Bom, se não houvesse a privação, não poderia ter havido movimento, nesse sentido sim. Então é uma causa por acidente, mas não uma causa em sentido próprio. E por fim, a gente pode falar de elemento, né? Para Aristóteles, alimento é aquilo do qual a coisa é composta primariamente e está nela, e não é dividido segundo a forma. Aristóteles, quando ele fala de elementos, ele está se referindo principalmente aos 4 elementos clássicos da filosofia antiga, que são a água, o fogo, o ar e a terra. Então vejam, esses 3 elementos, eles cabem nessa classificação que ele dá, né? A coisa é composta primariamente. São coisas que é o mais básico daquilo que ela é feita. Está nela, continua nela. E não é dividido segundo a forma. Por exemplo, num ser humano, o dedo, a cabeça não são elementos. Porque são elementos que estão divididos pela forma. A minha forma humana, ela faz com que certas partes minhas sejam diferentes pela forma. Os elementos são quase que algo anterior a isso. Então, seriam os ossos, os tecidos? Não. Seriam, talvez, os átomos. Como é que a gente poderia transferir isso para a física hoje? Há autores que estão exatamente estudando esse tipo, vamos dizer assim, de relação entre a filosofia aristotélica e a física moderna para tentar descobrir o que eles chamam de elemento, como é que eu poderia fazer essa relação com o que nós temos hoje. Talvez seria isso, né? Seriam os nêutrons, né? Ou seriam os átomos, seria uma coisa tipo. Mas tudo isso cabe dentro dessa ideia que a gente está dando. Não são divididos pela forma, permanecem na coisa, permanecem nela depois que... Então vocês vejam que nesse sentido, a farinha, quando ela se torna pão, vários dos átomos da farinha, eles se compõem de uma maneira diferente, mas eles permanecem dentro do pão. De algum modo são elementos, permanecem como elementos dentro... O que era elemento da farinha se torna elemento do pão. A forma é totalmente diferente, a forma propriamente da farinha desapareceu para surgir o pão, mas os elementos que faziam parte de algum modo se reordenaram para poder fazer parte como elemento do novo ente, da farinha para o pão. Então, também, cada um de nós, o nosso corpo está constantemente trocando certos elementos, né, certos átomos vão sendo modificados. O corpo tem essa capacidade de trocar aquilo que está dentro, né? Certas células morrem, são substituídas por outras, que são feitas com novos átomos, isso continuamente. Então, isso seriam os elementos. Então, vocês vejam que a gente viu aqui vários conceitos interessantes. A gente viu causa, princípio, elemento. Tudo isso, vamos dizer assim, são noções que Aristóteles estudou, colocou na metafísica e na física e que Tomás procurou trabalhar, porque ele está querendo chegar a isso, aos princípios da natureza. O princípio é o mais amplo de tudo. Dentre os princípios, alguns serão causas. Não todos, alguns são causas. E dentro das causas, não as mais importantes, mas certas causas a gente diz, também são elementos. Então até Tomás vai falar o seguinte, os princípios, alguns específicos, se eu coloco algumas noções, vamos dizer assim, algumas determinações nos princípios, algum deles serão causas. E dentre as causas, se eu coloco algumas determinações nelas, alguns são elementos. Quando eu chamo um elemento, eu estou dizendo que ele é um princípio, que ele é uma causa e algo a mais.
qual seja isso, né? É aquilo do qual a coisa é composta primariamente, está nela e não é dividido segundo a forma. Então, já vimos aí todos esses aspectos, todas essas noções na concepção de São Tomás e de Aristóteles. Voltando a lembrar, tudo que a gente está estudando aqui nesse texto é primordialmente relacionado aos entes materiais, o que a gente chamaria a física, dentro de uma concepção filosófica, a física filosófica. Só que essas noções todas, elas vão ser importantes para a gente tratar de metafísica, de teoria do conhecimento e de ética também. Tudo isso está relacionado, de algum modo, vamos dizer, tem por base, como elemento, né, essas noções que a gente está vendo agora.